Lá tá nosso protagonista, caído, acabado no chão, desesperado. Como sempre. Dizem que tudo começou quando ele foi atingido por uma criatura que deveria ser uma linha de código. Foi naquele momento Oxi! que o 17º ano da Como vida assim? dele tava prestes a acabar. Ou Uma foi linha ao de menos código? o que ele achou que ia acontecer. A gente volta 3 meses atrás, perto de um vulcão em chamas. Ali Tá bom. embaixo tem duas pessoas frente a frente com um dragão, que sai Dragão não, correndo, Wyvern, levantando respeita. escudo. O loirinho grita, falando É que tem diferente. golpe forte e vem e fala pro Naoki tomar cuidado. O monstro vem pra dar uma patada no escudo, fi. Rapaz do céu, eu achei que o menino ia aguentar um pouquinho, né? Mas o escudo foi Acho que não. destroçado, explodido na parede com HP descendo diretamente pra 1. O sistema Que fala sorte. que a super resistência foi ativada e tem 46 ainda disponíveis. Ah, ou pode ter aquele item lá do Pokémon que simplesmente, se tu recebes um golpe fatal de primeira, tu não recebes golpe fatal, tu ficas com 1 de vida. Tem um item do Pokémon que faz isso. E o Naoki caído no chão responde que esse negócio sempre deixa o coração dele acelerado. Nisso, o Loro avança agradecendo ao Naoki, dizendo que ele criou a abertura perfeita. Ele manda um corte com a espada e o dragão se desfaz, virando uns negócios meio de... Dragão não, Wyvern, pô. O Lourinho sobe pro nível 20 e fala que finalmente as condições de mudança de classe chegaram. O nome do Lourinho é Rei Herói e ele é um guerreiro de nível 20. O Naoki Justo. fala que ele não pode ficar usando tanto assim o irmão mais velho de Tanker, não. Por mais que fosse um jogo, ficar descendo pra 1 de HP toda vez era assustador. Nisso se levanta, dizendo que chega de upar por hoje, porque ele tem que ir pro trabalho. Não tem mesmo irmão o tá item. fazendo Qual é o nome do careta, item? Agora preciso saber. Tá aí, Foco Gesto, que literalmente chama-se faixa de foco em português. E é um item para ser segurado com um Pokémon. Se estiver com HP cheio, o portador sofrerá um possível ataque de knockout, restará 1 de HP. Interessante. Eu acho que realmente é isso que o Proto está usando. Não sei se ele está jogando Pokémon e ele é o Pokémon, mas legal. Só por eu ter te explicado a premissa do manhwa, acho que foi o teu like, pô. Vou deixar aqui o meu também, então por favor, deixa aí também. Isso ajuda demais o canal e a saber que o meu conteúdo está a ser importante para ti. E se queres mais vídeos deste género ou do Momo em si. Sabe que não tem opção. Nisso Naoki dá tchau, dizendo que amanhã ajuda ele a subir de nível. Ele acredita que um dia o irmão dele vai estar no top 1. O Lourinho agradece, dizendo que se isso um dia acontecer, ele vai ajudar nosso garoto a ser o top 1 também, e eles dois vão ficar no top. Ah, maneiro. De repente, a cena muda Vixe, pro rapaz do nada. na cama de hospital com Como é a história? BR. Na televisão, fala que hoje foram convidados experts para discutir esse problema. Um incidente no jogo popular conhecido Crônicas Genesis Online. Seja em Tóquio, Paris ou até aqui no Rio de Janeiro. Nesse Sério? dia marcava um mês que o acidente tinha começado. O mano no jornal quer saber qual Sendo sincero, ainda bem que não mostrou Portugal, assim, ninguém foi de país em Portugal. Ninguém liga, então todo mundo tá certo. causa e Tranquilo. quais os possíveis Também em Portugal só tem velho, tá certo. Justo. soluções. Porque o velhinho diz que esse acidente parece ser um ato de terrorismo causado pelos desenvolvedores. Os jogadores estavam sendo feitos de reféns. Desde que o incidente começou, não dá pra deslogar, e quem toma dano no jogo sofre dor na vida real. E se o Virou HP sal chegar mesmo. zero no jogo, eles também morrem no hospital. Caramba, fazia tempo que a gente não viu uma historinha bem Sword Art Online, hein? Que Realmente. esse é um clássico aqui nessa frente. Óbvio, né? Que Não. o problema tá sendo causado por esse capacete de realidade virtual. E as pessoas morrem também quando tenta tirar. Em frente ao Rapaz. hospital, o protagonista tá lá com os punhos cerrados, falando que a culpa é dele. Isso porque ele que deu o headset de realidade virtual pro irmão mais novo no aniversário. E o velho na TV Mas também não tinha como saber, né, irmão? A culpa não é tua, porque tu fez esta bosta. Tu fez bosta, fez. Que não, tens culpa disso? Não, talvez. Não sei, enfim. fala que eles não têm solução nenhuma. Então quem tá Fez vendo bosta, isso não. pra avisar todo mundo pra não logar nesse jogo em qualquer circunstância. Vai logar pra ajudar o Porém, irmão, tá na casa certeza. dele, o protagonista tá prestes a fazer isso, né, rapaz? Ele sabe Óbvio. que se entrar no jogo tem grandes chances de morrer. Porém, assim como ele sempre jogou todos os dias com o Hiroki, ele sabe que o irmão dele tá preso lá agora. Por mais que o personagem dele parecesse um adulto no jogo, obviamente que era só Uma garoto de criança. 12 anos. E se ele deixasse ele sozinho lá e ele morresse... O protagonista é ele ia foda. salvar. Curti. Isso, ele coloca o VR na cara e fala que tá indo salvar Mas, ele. irmão, pelo menos No deita, presente, pra tu. gritos Tá em ecoam pé, pela vai floresta. cair. Uma mina Vai que com o ia óculos bem- parte e tu fica morto lá. Só porque tu, com o óculos caiu pra frente, o óculos partiu, tu veio de base. Porra! Foste bem à tua. Tinha e um mano bronzeado tão correndo desesperado. O coitado, porém, Bronzeado? pensou numa pedra e caiu de cara no chão. Até o corpo dele no hospital deu uma tremida. Ele se levanta todo tremendo, chorando, dizendo que não quer morrer assim. Só que na hora que ele vai olhar pra Vixe, trás, vai de algo passa tentáculos.
bem na têmpora dele. Ah, rapaz, olha o meu vocabulário usando têmpora. Tem- Que isso, hein, doutorzinho? E Curiosidade, têmpora, exatamente como o Momo disse, é um lugar muito perigoso, porque geralmente os lutadores de boxe usam a têmpora para dar socão. E se mesmo se tu der um golpezinho aqui fraco, dá muito dano, irmão. Aqui, pô, aqui é bizarro, porque é um lugar que tem o crânio, é o lugar mais frágil do crânio. Mais frágil não, menos espessura. O crânio tem menos espessura neste lugar aqui, então se tu deres, dá um bom dano no cérebro. de longe dá pra ver que foi um lobão que deu no Rapaz! Em cima dos galhos tinham inúmeros outros. Oxi, E três a de poeira olho? redondinha Lobão? tratando se tremendo ali, desesperado e chorando, falando que não quer morrer assim. Game over no jogo, game over no hospital, fio. O bip parou. Complicados. E agora é a vez da garota, que sabe que não tem como fugir, quando de repente 3 dos lobos pulam na Meu Deus, que direção boca dela. feia. Só que de longe tem um chat chegando com seu Olha a escudo em sua mão, rapaz. pratinha. E na hora que ela ia morrer, ele entrou na frente e tancou o primeiro do lobo. Assim, Bom. talvez tancar foi uma palavra forte, porque ele foi atacado junto com a mini e arremessado longe. Se não A morreu, super tancou. resistência dele de 9.999 usos se ativou. E com isso, ele caiu pra exatamente 1 de HP. Ele Foco tava gestos. acabado e quase O morto, óbvio. o que é bem melhor do que 100% morto, né? Ele pergunta Justo. se a garota tá bem, que agradece, porém fala pra ele se preocupar com a própria barra de vida. Porém, ele diz que tá tudo bem, é só uma habilidade que ele tem. Esse era um talento exclusivo da classe dele. Quando ele tinha 70% ou mais de vida e recebia um ataque fatal, muito ele, bom. na verdade caía pra 1 de HP. Óbvio É o que Foco todos sabem que Gestos, essa barra pô, de aí eu vida chega a falei. zero. O Foco Gestos é um pouco mais nerfado, porque só dá pra usar se tiver 100% e só se tomares se for o primeiro golpe que tomares. Então é muito mais nerfado. Mas mesmo assim é maneiro. Morre de verdade, isso era assustador. E ele toma poção, dizendo que nunca vai se acostumar com essa dor realista. O problema agora monstro é ficou que esperando você ela tomar a criou poção? essa conta só para jogar junto com o irmão e ajudar ele a evoluir. Ou seja, ele tá no nível extremamente baixo, diferente de muitos outros jogadores. E sem contar que o Hiroki não tá na região, e ele deu sorte de encontrar Cadê o essa escudo? pessoa e Partiu. acabar salvando ela. Ele se vira pra garota e fala que vai tentar criar uma abertura e era pra ela correr pro vilarejo. Assim que ela interessante. concorda, ele se aproxima dos arbustos e vê Pera, o quê? Vai pro vilarejo? Eu tava pensando uma coisa completamente diferente. Eu ia criar uma abertura pra ela atacar. Mas se bem que são 3 bichos, não tem como ela tancar 3 de ataque ao mesmo tempo. Se ela tancar um ataque, já fica com 1 de vida. E, meu Deus, a luz já é caindo. Mas se ela tancar um bicho, já fica com 1 de vida. Depois, se ela tomar mais um, já fica zerado. Porque não tá com mais de 70 de vida. Então, contra 3 bichos é muito ineficiente. frente Ineficiente? dele, Isso é uma palavra? gigante que tinha Enfim. matado todos os lobos. Rapaz! Na hora, a expressão dele muda e diz nosso É bom pra ti, irmão. Parece um bicho grandão. Grandão é igual a lento. Então, lento igual a dar poucos golpes por segundo. Então, se der poucos golpes por segundo, é mais tempo para tu pegar a poção e recuperar-te. Então, só vantagem para ti, irmão. Só tem vantagem para ti. E ela parece ser muito forte. Então, quanto mais forte for, mais impulsão vai dar o golpe dele. Então, vai para mais longe. Quanto mais longe for, mais ele tem de se mover para chegar até ti. Então, mais tempo a tua poção. Só tem vantagem contra monstros mais fortes na tua situação, já que tu tens o foco gestos da imortalidade. o garoto, que esse é um monstro que nasce aleatoriamente em qualquer parte dessa região, conhecido como Jack Rack. É uma mistura, acho que tipo de chacal com um tiranossauro, um chacassauro. Ou não, que Sei, não. porque algo Nem sei o que é um vai chacal. acontecer bem agora. Ele tem certeza que se essa coisa os detectar, a chance de sobreviver vai cair drasticamente. E óbvio que no segundo que ele pensou isso, o monstro virou o olho pra ele. Ele correu na direção da mina coelho pra proteger e o bicho deu-lhe uma patada, mas acabou errando. O problema desse então- mob é que os ataques dele eram completamente aleatórios. E nesse exato momento... Se conseguir defender, tudo certo. É isso que importa. Na direção dos dois que estavam tentando fugir. O bloco fecha o caminho deles e na hora que o Naoki olha Rapaz, pra aí trás, complica. o monstro tá vindo dar-lhe uma rabada. O ataque Ixi, parece pegar vai em ele. cheio. Porém, quando o Rabinho levanta, o rei da tancagem, tava lá de novo. Com 1 de HP, mais vivo, né? Que é o que importa. Ô, louco, naquele momento ele já tinha usado a habilidade 10 mil vezes. Eu achei que era uma vantagem regressiva, tava tipo diminuindo, mas não. Isso Sim, é quantas também. vezes ele já usou. Pô, mas interessante isso daí, porque e mostra que o irmão dele é um incompetente. Se o cara teve que fazer isso 10 mil vezes para ajudar o irmão, ele só tá no nível 20, então ele tem que 10 mil vezes para nada. Porque 10 mil vezes para só 20 níveis é loucura, pô, não Só compensa. que naquele momento, Naoki teve certeza. Não importa quantas poções ele beber, ele não ia conseguir criar tempo e chances o suficiente pra escapar desse bicho. O que dá mais raiva ainda é que ele não tem uma notícia do irmão e nem sabe se ele tá vivo. Como um ato desesperado, ele vai para dar um soco no chefe. Desperta aí teu poder, vai. Dar uma mordida. Com 10 mil, certeza que vai vir poder. Rapaziada, isso aqui é Sabíamos. uma- Você acha que ele vai morrer agora?
alguma coisa Óbvio. tem que acontecer e uma ativação especial da habilidade rolou. Depois do HP dele ter chegado 10.000 vezes a 1, ele liberou a alma desesperada. Na hora ele Ok. sentiu energia correndo no corpo e a mão tava com brilho dourado. Não, vai vir poder só roubar do extra aí. Pensei que ia ser uma coisa mais de determinação. Que agora, como ele se defendeu tantas vezes, já vi, a alma dele ficou presa ao corpo. Então, sempre que a alma morresse, então o corpo conseguia reanimar a própria alma. E o corpo voltava à vida. Seria alguma coisa assim. E com o foco e ficava com 1 de vida. Seria interessante, pô. Tipo uma segunda vida sempre. Já que ele tem uma segunda vida, seria a terceira vida, então. Enfim, acho que tu entendeu. No segundo que o dente do chefe tocou no punho dele, viu, o bicho foi completamente evaporado, transformado em 1 bilhão de pedaços. Essa é do Saitama. One Punch Man. O lugar Exato. inteiro foi deletado e começou a chover sangue. Ficou ele e a coelhinha ali parados, sem entender direito. Não, essa aí é uma referência a One Punch Man, de certeza. Eu lembro desse quadro quando ele destruiu a casa dos... não, eu pensei que era nesta partezinha aqui do inicinho do One Punch Man, quando ele destrói esta casona aqui dos monstros. No inicinho da primeira temporada, não sei se te lembra. Pensei que era isso, mas não. Infelizmente não é. Bora continuar então. O que aconteceu? A linha do ataque tinha cavado a linha de uma ferrovia. Ele tá ali parado olhando pra mão sem entender o que rolou. Enquanto a coelhinha tá querendo saber por que ele tava escondendo uma habilidade tão boa. Ele explica que não tem ideia como isso ativou. Do nada uma janela apareceu dando uma habilidade. É sempre que eu ficar com 1 de vida, certeza. Ele decide dar mais uma olhada no sistema e lotar a habilidade da alma desesperada. Quando o HP dele caía pra 1, a habilidade aumentava o ataque dele pra 9,999. Porém, depois de 3 minutos, isso voltava ao normal. Ao mesmo tempo que era algo muito bom, era algo muito arriscado. Isso porque, né, a habilidade de HP só ativa quando ele tem 70% a mais. Ou seja, se ele tiver 1 de HP e tomar um corte de um esqueletinho qualquer, ele morre na mesma hora. Pelo visto, nessa obra, todo mundo consegue ver a janelinha e a coelhinha comenta que nunca viu algo assim. E o Naoki explica que desde que ele começou no jogo, ele só ajudou uma pessoa a subir de nível. É por isso que mesmo sendo de nível tão baixo, ele já fez tantos e tantos bloqueios e chegou tantas vezes a... Pô, mas não faz sentido. Se o molequinho que é irmão do cara tivesse nível 100, nível 300, ok, pô, faria sentido. Mas nível 20 é sacanagem. Ele tá confiante que com essa habilidade ele consegue ajudar o Hiroki. Só que é bem nessa hora que os arbustos na frente dos dois começam a se mexer e mais 3 lobos se aproximam. Eu achei que ia ser uma coelhinha bem danadinha, mas já deu pra ver que é uma coelha bem da trouxa que tá gritando igual uma maluca desesperada. Pô, trouxa! Amigão, não sei se tu notaste, Momo, mas se ela for de base, ela Ao morre. menos agora o nosso garoto tava confiante. Ele ainda tá com 1 de HP. Pô, mas não dá pra ficar na área de iniciante até o jogo acabar essas bosta daí. Ele ia ficar tranquilo, ficar de boa, só existindo, para papapum, e não fazia nada. Não se recuperou e o punho ainda tá ativado. Ou ao menos é o que ele achava, porque na hora que ele dá o soco, Acabou. absolutamente nada acontece. No mesmo instante já tá fugindo com ela, até porque se tomar uma linguadinha morreu. Enquanto ele foge, ele diz que não tem ideia porque isso não tá ativando. É quando ele percebe, né, rapaz, que não é que ativou, é que já fazem 3 minutos que ativou a primeira vez e agora só daqui a meia hora. E o pior é que nessa meia interessante. hora que ele não pode ativar uma desesperada, o HP dele fica fixo em 1 pelo visto. Na Ok, janela, a habilidade é maneira. Ela tem muitas condições que deixam ela com possibilidade de a luta ser interessante. Se for só o pelo, esmagou o bicho e acabou, fica meio chato. Mas como é uma habilidade com várias restrições, deixa isso muito Não é sobre interessante. isso não, né? Mas é o que o Aí sim. protagonista tá falando, eu vou confiar nele. O problema é que, obviamente, fugir de criatura com 1 de HP não ia ser nada fácil. Quando, de repente, a coelhinha se solta dos braços dele e corre Oxi. pro lado. Ele vai perguntar o que ela tá fazendo, porém, a Deixa eu- olhada tava comendo um matinho. Ele manda ela parar de louco. É a habilidade dela? Só que nisso, a mana dela começa a se encher. Ela toca no peito dele, usa uma habilidade de clone e duplica os dois, rapaz. Ô, louco, Os clones maneiro. passam na frente dos lobos e correm em outra direção. Ah, danadinhos, até que Maneiro. uma sinergia em tanto, hein? Pelo menos a obra faz questão de fazer umas habilidades que faz sentido e funcionou na situação. Não que fosse na situação, mas são maneiras de assistir, não é só habilidade roubada, corte dimensional, absurdo, pum, e depois acaba. E é isso só. Não tem nada de ser. A habilidade em si é maneira, o contexto foi interessante, não é bom, ainda acho. Foi uma introdução ok, mas uma rota em potencial para ser Óbvio bom. que os dois de verdade, porém, ainda tá exausto ali no chão. Um tempo depois, no primeiro vilarejo do jogo. Perto da fonte, a coelhinha se apresenta. Os designs também são maneiros. Rabicó, uma maga de nível 13. Rabicó? Meio bizarro, né? Uma mina
mina é coelho, mas na verdade é uma maga e desgraça de classe confusa. Pelo menos Oxe, o pode não? protagonista é simples, né? Naoki, nível 8, um tanker. Tá resolvido. Nice to meet you. Um tá agradecendo o outro ali igual trouxa, falando que se não fosse por ele, ela É teria... que o Momo gosta da coisa mais simples do simples do simples, que é esse ser do manhwa atualmente, pelo menos. Vice-versa. Ele Quando alguma coisa faz muito... Tenta ser mais do que isso, ou virou um Lord Fronteira que é insanamente bom, ou virou uma coisa esquecível que ninguém lembra, que tentou fazer muito e não entregou nada. sobre ela ter recuperado humana e ela pergunta se ele é um iniciante, né? Para não saber que ervas recuperam mana. Ela fala que é hilário que 2 iniciantes se ajudaram dessa forma e quase morreram. Porém, no meio Foi desse bom. pensamento, ela vai percebendo que realmente, né, quase morreu de verdade e começa a chorar, falando que foi assustador. O Naoki faz Realmente? um carinho nela, né, rapaz? Percebendo a situação. Fala agora que ela é trouxa, Momo. Fala agora, ah não, eu tô quase morrendo. Fala agora que ela é trouxa. Você sabe que uma criança também que tá aí? Pô, tá xingando a mulherzinha só porque entrou num jogo e tá quase falecendo? Rapaz, esse Momo aí tá um desgraçado. A qualquer momento, ele ou ela poderiam realmente ter morrido ali. Tudo isso porque esse maldito mundo deixou de ser só um jogo. O Crônica Genesis Online era um MMOVR que tinha mais de 300 milhões de jogadores pelo mundo. Rapaz, isso aí é mais que muitos países possuem. E Quanto é que mais tem? de 300 milhões de jogadores pelo mundo. 300 milhões? Aí isso é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu fui procurar aqui, isto aqui é bizarro. O mundo só tem 7 milhões de pessoas, certo? Então como é que tem 300? Ah, tem alguma coisa errada aí. Porque não faz sentido. Como é que... Pô, em Portugal só tem 10 mil. Pô, essas coisas estão muito bugadas. Rapaz, isso aí é mais que muitos países possuem. E obviamente Mas e com o é conhecido mundo? pela alta liberdade e mundo imersivo. Será que conta com os de NPCs do repente, jogo, o isso? Mudou, não é mesmo? Os monstros do nada ficaram ferozes e começaram a atacar os jogadores um atrás do outro. Nisso virou uma espécie de jogo. onde Deixa a você câmera tá sentava bugada. pra morrer. Porém, as pessoas gostavam, já que era um grande desafio. Foi quando ele e o irmão Souls-like? tiveram a ideia do nosso garoto usar, né, a sobrevivência desesperada, manter o HP em 1 e conseguir sair vivo. O problema é que, óbvio, que é uma habilidade que tem que ser usada de forma estratégica e sábia pra ele não morrer igual um idiota. A coelhinha tá ali elogiando a habilidade dele, falando que não tinha... Momo ideia sempre de colocando uma como fumaçazinha nos um locais. com um único ataque. Importantes. Por um momento, ela achou que ele era quase igual o Hiroki. Esse aí é o nome do irmão dele, rapaz. Na hora ele taca as mãos no louco, outro e interessante. pergunta se ela conhece ele. Ela fala que se ele tá comentando do Hiroki, o rei herói, é óbvio que sim, né? Ele era bem famoso. Além disso, Sério? assim que o jogo começou, ele também salvou ela uma vez. O protagonista pergunta se ela pode entrar em contato com ele e ela diz que sim, porque tem na lista de amigos. Nosso Oxe, tu não tem ela na lista de amigos, teu irmão teu. menino não tinha essa função liberada ainda, porque ele era nível muito Ah. baixo quando eles jogavam junto. Pô, mas que isso? Que jogo bizarro. Tu compra um item, tu não consegue familiarizar com um amigo, não consegue contactar ele. É um jogo online que é feito para, teoricamente, socializar, já que o jogo VR é a melhor coisa que tem, já que consegues socializar, que já que é vida real, tu queres conversar com os teus amigos, já que é vida real, mesmo não sendo real. Seria interessante, né? Conseguir ter essa barreira de linguagem, simplesmente, se bem que tem menu, é melhor treinar antes, senão pode morrer, ficar a criar raids que o protagonista é muito fraquinho, que é o protagonista, um amigo é muito fraquinho e o outro é extremamente forte. Complicado, dá pra estar no nível médio, pelo menos para ter mais parada. Faz sentido em teoria em jogo. E ele pede pra ela Mas sei enviar lá. uma mensagem Mas pro pra Hiroki, conversar falando podia. que o irmão mais velho dele tá com ela. Com isso, alguém recebe uma notificação, fi. É o Hiroki matando um monte de bicho upando a 1000 por hora. Porém, uma criatura com chifres pergunta se ele acha isso certo e manda ele abrir a mensagem e responder. Rapaz, Oxi. o Hiroki tava frente a frente, que parecia ser um final boss ali com 4 braços. E a criatura viu Tá assistindo que essa é a Sukuna. última chance dele de deixar uma mensagem pra alguém. Porém, o Hiroki diz que depois conversa pra contar sobre como foi a vitória. De volta na Ó. fonte, ela fala isso pra ele. Pô, o cara tá se achando maneiro. Ele deve estar muito ocupado pra responder. Porém, pela localização, ele tava perto, eles poderiam ir lá dar uma olhada. Ele disse que essa é uma ótima ideia e fala pra eles dois irem agora. Será? E, rapaz, vai chegar lá pra ver só o irmão morrendo, certeza. O Hiroki Será? Eu não acho que seja isso. Eu acho que vai atrapalhar. Vai chegar lá, o irmão tá vencendo, o vilão vai tentar matar o protagonista e aí o irmão vai se sacrificar pelo protagonista. tá lá, frente a frente contra o chefe, ativa na hora dele e dando espadada. A criatura, porém, tava só dando risada, falando que ele realmente tem um espírito incrível. O poder do Hiroki se desfaz, ele é Rapaz, tacado no cheio chão, de dragão. deslizando. O chefe se Não é dragão, é o Wyvern. De novo. com o dragão e desce ao chão. Acho que nem o Wyvern, né? Porque não tem mão no final. Hoje o garoto, por ser realmente um verdadeiro herói. O nome Demon da King? criatura era É o Final Zero, Boss? um rei demônio de nível 63. Ah, é um rei demônio, então tem vários rei Pra demônios. ser sincero, assim, o nível não tá tão alto, né? E pelo visto tá upando também. E ele elogia, falando que o garoto faz jus ao nome. Rapaz, o Hiroki já tava nível 65, é o nível Eu falei que o protagonista era um inútil. grande. Ah, agora que eu entendi pelo que o Hiroki falou, rapaz. Isso aí não é um monstro, não. Na verdade, é um jogador PK com a classe de rei demônio. E óbvio que o grande Interessante. problema é que ele tinha um dragão como aquele de
de montaria, que era uma criatura de nível 5. Dragão não, é o Wyvern no máximo, porque tem a patinha aqui agora que eu vi na asa. Quando tem a asa, que é uma pata, então é um Wyvern. Quando tem 4 pernas, então é dragão. É simples assim. 58, o que deixava as coisas difíceis pra ele. Considerando a aura que ele vê saindo desse cara e uma parecida que ele viu nas criaturas da região, ele se pergunta se é esse aí que vem fazendo isso. Nisso ele solta um suspiro e fala que vai acabar com essa bagunça. O Zéu responde que ele realmente é bem maneiro. É nessa hora que ele nota que tem um grupo de aventureiros ali, bando curiosos, só assistindo. O Rei Demônio dá uma Por que as pessoas ficam fazendo essas curiosidadezinhas assim no meio de um jogo que tu pode morrer a qualquer momento? São malucos? O Hiroki vai tentar avisar, mandando ele parar com isso, só que tarde demais. O Todo mundo foi yes. cara de 2 e ativa uma habilidade proibida chamada de Portão das Bestas. Um segundo depois, os dois se transformaram num monte de monstros. O Hiroki com raiva pula na direção dele, falando que ele tem que acabar com essa pessoa que tá mexendo com os outros. O problema é que ele hesita por um segundo ao pensar que se matar esses caras aqui, eles vão morrer na vida real também. Irmão, já estão todos distorcidos, não tem mais controle de si mesmo. Eu não sei como é que tá a reação deles lá na cama em que eles estão deitados, porque deve estar complicado, no mínimo. Acaba preferindo se esquivar. Rapaz, agora que eu tô parando pra pensar, aconteceu aquele apagão cá em Portugal, não sei se tu soubeste, mas se acontecesse isso na época do Manhua, e se algum jogador tivesse cá em Portugal, eu tinha IDF, porque tinha acabado a luz. Rapaz, um apagão podia ter matado muita gente. Passa por meio dos dois, vai na direção do outro, pula por cima e cai nas costas do Zéu. Ele manda mais um corte, só que dessa vez acerta em cheio o peito do Rei Demônio. Ó, louco! Com raiva, a criatura manda o dragão agir. Só que bem nisso, rapaz, um corte já tinha rasgado o dragão dele também. Que isso, filho? E o Hiroki, com as caras sérias, pergunta por que o cara tá fazendo isso. O Zéu não conseguia acreditar que esse maldito moleque era tão forte assim. E nisso ele fala que ele não quer destruir esse mundo porque ele era o mundo sem privilégios ou barreiras inúteis, onde os fortes vivem com a liberdade que merecem. Óbvio. Ok, mas tu pode ser forte, mas, pô, não precisa matar os fracos não, deixa os caras também ficar fortes. Tu gosta de ser forte, mas não quer deixar os outros ser fortes, aí também tem um pouco de hipocrisia na tua opinião. Que ele ser uma não sei se é hipocrisia, mas eu achei bizarro. Um lugar que proporciona algo assim. O Hiroki, porém, grita falando que não faz sentido ele amar esse lugar que tá matando inúmeras pessoas. Nisso, o Zéu põe a mão no chão. Ah, até aí, pô, ela pode ter uma vida horrível no mundo real, pior do que essa, com mais possibilidades de morrer. Então, aí coisa que eu queria encontrar um lugar para se relaxar e ele agora que esse virou o mundo real dela, pode curtir. Muito japonês faz isso com Isekai, né? Ele vai para outro mundo porque ele simplesmente deixa de conseguir sentir prazer no mundo real. Ele diz que, pelo visto, eles possuem uma opinião diferente. Invocando inúmeras criaturas, ele diz que a votação não... Oxi! Não! Calma! Eu já vou dizendo aqui de forma clara. Eu te adoro, irmão. Tu és uma pessoa incrível. Pessoa não, mas tu és um ser incrível. Tu és um inspirador fantástico que sempre quis conhecer, irmão. Rapaz, tu lembra muito um Suki que eu realmente conheci, pô. É igual. Não tem como. Se dizes que este carinha aqui não é o Suki, essa boquinha aí, eu conheço essa boca em qualquer lugar, lá ele. Não tá a favor do Hiroki. Na hora, o Hiroki entende que esse cara tá transformando inúmeras pessoas e criaturas e pula na direção pra atacar, falando que ele é um bastardo. Vendo ele em meio aos inúmeros monstros, o Zéu se pergunta se esse cara vai sobreviver. Nesse jogo, o level não era algo que absolutamente garante a vitória, então ele sabe que mesmo com essa vantagem de números, o Hiroki ia vencer. Por outro lado, por um segundo, ele viu a fraqueza quando ele hesitou naquele momento e é algo que ele pode explorar. O Hiroki tá realmente com criaturas que estão vindo de todos os lados. Porém, criança ainda, né? Os ataques, ele nota que os... Já deve ter amadurecido bastante por causa da situação em que está, mas ainda é uma criança. Havia fugido. Ele pula pra cima, começa a olhar pros lados, tentando encontrar. Porém, de repente, a expressão dele muda. A gente então... Rapaz! Perto, não, irmão! Vai ser o que eu falei. Ela vai explorar a fraqueza do irmão. Nosso menino aponta, falando que tá vendo inúmeros monstros derrotados por ali. Bem quando, de repente, o Zéu aparece na frente dos dois e já vai com a mão na cara. Rapaz, um quadro inteiro banhado de sangue. Não vai ser porque ela é protagonista, mas a outra amigona vai de F. Eita, fio, o Hiroki tá ali... eu falei. Boca, perguntando se o Naoki tá bem. O problema é que, óbvio que a mão do Zéu atravessou... Eu falei essa desgraça, por que eu previ isso? Sendo que assim, né, o Hiroki tava no desespero pra salvar o irmão, porém, né, o desgraçado tinha que se lembrar, né, que o protagonista não cai abaixo de 1 de HP assim no primeiro ataque do nada. E lá vem nosso garoto com drama, falando que ele veio pra esse mundo pra salvar o irmão. Não importava o preço, não importava o que ele teria que fazer. Porém, na frente dele tá lá o Hiroki com o peito furado e ele não consegue acreditar. Antes que ele pudesse dizer algo, filho, o Zéu puxa o braço pro lado, rasgando o que sobrou do Meu Deus, Hiroki. tem poção, dá pra ele. Um pedaço da lá capa que
Naoki cai no chão e, infelizmente, o rei herói cai pra 0 de HP. O corpo vai de cara no asfalto. E o sistema fala que o jogador rei herói foi derrotado pelo jogador Zell. Essa mensagem aparece pra todo mundo que o rei herói tinha na lista de amigos. Pelo visto, ele já tinha salvado inúmeros jogadores e quase todo mundo na cidade dos iniciantes. No chão, ele chama pelo Naoki, enquanto no hospital os batimentos Não. o Zell, por outro lado, nas costas, tá sorrindo, falando que finalmente o herói foi derrotado. O Naoki, coitado, tenta dar-lhe um soco, porém erra igual um idiota. Vai ficar com vida. Risada, perguntando se ele era um amigo do rei herói. Ele se Irmão. esquiva, dizendo que é uma pena e dá-lhe uma na cara do Naoki, falando que as condolências já foram dadas. Põe a mão no chão, começa a invocar um monte de criatura e diz que vai ajudar ele a visitar o irmão. A explosão acontece na frente do Zell e ele tá contente, dizendo que lá se vai mais um fracassado. Porém, Não vai, rapaz, né? ao olhar Agora pro tá com lado, potência. quem tava saindo da fumaça com um de HP intacto. O Zell ficou meio confuso sem entender como é que ele sobreviveu a isso. E óbvio que a habilidade não... Rapaz, já ficou maneira. O demônio manda o resto das criaturas atacarem. Porém, nosso protagonista só joga a mão pra cima. Não foi a arte em si, foi o estilo artístico, mas tu entendeu. O demônio percebeu que não ia ser tão fácil assim. Ele arranja os dentes, começa a invocar mais um monte de monstro e manda todos atacarem o garoto. Porém, mesmo cercado por todos os lados, né, One rapaz? Punch! O ainda tinha 3 minutos de imunidade. Um segundo depois, o Zell se pergunta o que aconteceu. Metade do corpo dele tinha sido evaporado e ele nem viu o que Vixe, foi passou. Toji. Nosso menino tinha cavado mais Foi uma Toji pior, mesmo. rapaz. E o demônio não tinha ideia de como uma pessoa de nível baixo era tão forte assim. Porém, de repente, o Zell some na frente dele e o Naoki fica se perguntando onde ele foi parar. Ele pergunta se tem como a Rabeko fazer algo, porém ela só balança a cabeça dizendo que não. E nisso ela fala pra ele ver, né, que a alma desesperada já tinha acabado. Isso aí não era pra durar Já? 3 minutos? Pareceu que ele deu um soco e o negócio acabou, rapaz. Sim, Eu acho que deve ter realmente. demorado mais do que um único soco pra acabar com os bichos, né? Isso aqui meio que foi resumido. Com isso, a Exaue Pô, mas aí o autor estragou, devia ter mostrado isso pra nós. Mostrar um quadro, ela tá os bichos e a contagem a diminuir, a diminuir, a diminuir. Se tu coloca uma regra de tempo, tem que exemplificar pra nós o tempo. como eles enfrentarem um cara forte como aquele sem a habilidade dele. E o Naoki bate no chão gritando pros céus. Enquanto isso, o Zell tá aparecendo em outro lado da floresta com um braço faltando. Ele abre uma janela ali e faz uma ligação pra alguém. Na hora, Oxe, esse cara tem que amigos? desgraça foi aquela de ataque que ele tomou. Ele nunca tinha visto uma habilidade tão ridícula como essa. Ele pergunta se é algum cheat, a pessoa responde que não. Era uma habilidade chamada Alma São os Desesperada, desenvolvedores? que era um tipo de talento secreto. O Zell fala que eles deveriam desabilitar algo assim, porém a pessoa pede desculpa. São os desenvolvedores Infelizmente, não mesmo. vão interferir com as habilidades. Pô, mas esse aí que tem os contatos mesmo, pô, tem contato do desenvolvedor dentro do jogo, rapaz. Além disso, somente ele mesmo poderia defender o garoto, até porque ele não era imortal. O Zell diz que tudo bem, ele sabe que aqueles que quebram a ordem das coisas precisam ser eliminados. A gente então vê um flashbackzinho na vila dos iniciantes, quando Naoki tava começando a upar com o irmão dele. Ele tava sofrendo ali pra lutar contra um goblinzinho e fala que esse negócio é mais difícil do que ele imaginava. O irmão fala que nem ferrando, os goblins eram os bichos mais fracos, ele devia ao menos conseguir matar isso. Porém, o Naoki tava reclamando, dizendo que ele acabou de instalar esse negócio e ainda nem entende como movimentar o boneco direito. O irmão diz que tudo bem então, pula na direção do Goblin e já rasga ele no meio no mesmo segundo. Se vira e fala pro Naoki que ele vai ter que aprender a fazer essas coisas. Essa era a única forma dele conseguir salvar um dia. Porém agora, de volta no mesmo vilarejo no presente, rapaz, tá lá Coitados. embaixo na árvore todo emo. Enquanto a coelhinha redondinha tá só tristinho encarando ele. Ela fala que já faz uma semana que ele tá ali. Ô, rapaz, Justo, você tá no arco né? emo, já vamos superar logo isso aí, fique uma semana. Irmão, perdeu a vida. Irmão, tu quer superar logo isso? Que isso, Mano, o mano? Zé lá tá upando, filho. Você não tem tempo de ficar embaixo da árvore, não. Ela fala que E daí, pô, é o luto do cara. Ela foi pra esse mundo só pra isso. Ela tava pronta pra sacrificar a vida pelo irmão, mas o irmão fez isso por ela. já tá tudo bem. Rapaz, tu não entende isso não. O negócio é que é um pouco compreensível. Porém, ele fala que não. Isso que aconteceu era culpa dele. Enquanto olha pro pedaço da capa, ele fica falando várias coisas para si mesmo. Dizendo que ele deveria ter focado em upar quando tava jogando com o irmão. Ou também ele nunca deveria ter dado o jogo pro irmão. Ele tem certeza É que isso aí. isso é culpa dele. Era ele que tinha Não, é culpa tua, irmão. Tu só tentou ajudar. matado o Hiroki. A Isaoi dá uma olhada pro nosso garoto, então de repente dá um abracinho. Vê que ele Ah, não deve se muito culpar. legal. Ela tem certeza que o Hiroki não ia querer isso. Ele era a pessoa que mais se divertia no jogo. Ela sempre achou incrível como ele tinha aquela vibe de herói e agora entende que ele era assim por causa do irmão mais velho. Ele deve estar se culpando por ter dado o jogo pro irmão, porém foi graças a isso que ele salvou inúmeras pessoas. E ela tem certeza que o irmão não ia querer ver ele assim chorando e triste. Óbvio que ele não deve Maneiro. esquecer de tudo que aconteceu, mas pelo menos Pô, ele mas ia é voltar a seguir bom. em frente. Mas é bom. Com isso, fi, acabou o arco de tristeza do Naoki. Já limpou as lágrimas e falou que ele tem certeza que o irmão dele amava esse mundo. E é por isso que ele não vai deixar que
isso seja destruído. Ele se vira pra árvore e fala pro irmão que aquilo que ele queria proteger, ele vai proteger no lugar dele. Pô, maneiro. Finalmente tem um protagonista que não quer vingança, quer proteger o irmão dele tanto gostava. É muito mais maneiro, é muito mais identificável, é muito mais prazeroso ver uma pessoa criando felicidade em vez de cultivar a tristeza do próximo. Ele Porra! escreve o nome do herói e diz que ele vai ajudar todas as pessoas no lugar dele. Hero e além King. disso, ele vai se vingar do Zell. Ele não ia sair desse jogo de uma forma fácil como uma simples morte. Cena seguinte, o Naoki sabia. Maneiro. A primeira coisa que ele precisava era continuar. Ela vai derrotar a pessoa pra proteger o que o irmão gostava, não pra vingar ela. Interessante. Por mais que ele tivesse a alma desesperada, ele precisava evoluir todos os outros atributos. O macaco tá correndo na direção pra dar um soco. Pô, mas é muito OP a alma desesperada parando pra pensar, porque vamos pensar aqui de forma lógica. Se ele para de forma tranquila, ela vai conseguir ficar muito tranquila. Mas bem que quanto mais ela upar, pior é pra ele. Porque mais difícil é ele morrer pra um hit só. Então realmente ela precisa ficar forte o suficiente para derrotar os minions com facilidade sem usar a alma desesperada, mas para o final boss conseguir dar um golpe super forte para ele morrer com ficar quase perder mais de 70% da estamina. É complicado isso, que ele precisa de um golpe que tire pelo menos 30% da sua vida. Se ele tiver com 71, se perder 2, já é o suficiente. Mas se ele tiver com 100%, se ele der um golpe que dá 29, não vai ser o suficiente e eu acho que já não pode funcionar, porque precisa ser um golpe só. Complicado isso, mas são as limitações que deixam as coisas mais interessantes. Já dizia Hunter x Hunter. Ele pensa que tem que ficar tão forte ou até mais forte do que o Hiroki era. É, isso aí é o mínimo, né? Considerando que o irmão morreu, você vai ter que ficar mais forte que ele mesmo. Ele se esquiva de um ataque e diz que também tem que melhorar o Mas o irmão não tinha uma habilidade roubada, né? combate. Quanto mais forte ele ficava, mais jogadores ele iria proteger. Isso, o macaco acertou-lhe um ataque em cheio. Porém, do meio da fumaça, que já herdou a vontade do irmão. Maneiro isso. Ele sobe pro nível 13 e no meio de todo esse juramento aí de vou te salvar, Hiroki, a Izahoi passa correndo. Obviamente com os macacos em nível baixo correndo atrás dela. Ele já tá de volta pra UPAF e chegou no 16. Assim que acaba a luta, já tá tomando poção e tentando evoluir o mais rápido possível pra matar o maldito Zell. O problema é que ao mesmo tempo ele sabe, aquele cara é um jogador também, o que significa que o cara tá subindo de nível. Sem contar que ele é muito mais rápido que ele, então ele tem que tomar cuidado pra não ser pego de surpresa no meio do cooldown das habilidades. Ao menos a Izahoi estava sempre atraindo um monte de bicho, o que ajudava ele a farmar mais fácil. Por mais que ela sempre parecesse uma idiota. Ela tá me pedindo desculpa falando que tem medo. E nisso ele fala que ela deveria usar mais a mágica que tem e ser mais confiante. Tanto a habilidade de teleporte quanto a de criação de clones poderiam ser usadas de forma inteligente. Ela, porém, explica que essas duas ela aprendeu porque são perfeitas pra fugir. Isso engraça Justo. explicar que ela é naturalmente medrosa. É por isso que ela, por mais que esteja bastante tempo no jogo, ela ainda tá nível baixo. Isso porque, né, esse jogo aí você só ganha experiência quando você dá o golpe final. Ele fala que ela não tem que se preocupar, ele vai lutar com Então é jogo do rouba kill, entendi. Zell sozinho, ou seja, né, falou sai fora maldita. Porém ela ficou meio sem graça, dizendo que isso é loucura e ele não pode ir sozinho não. No mínimo ela tem que ficar um pouco mais forte e subir de nível. Ele diz que se esse é o caso, ela deveria conseguir uns equipamentos um pouco melhores e dessa forma ela se sentiria mais segura. Olhando pra roupa, ela vê que realmente não tá muito protegida, só que infelizmente também não tinha dinheiro pra comprar armadura. Dava pra pedir um jogador com a classe de ferreiro. O problema é que esses aí não são encontrados nas áreas de iniciantes. Ele fala pra não se preocupar, eles podem ir no vilarejo e tentar localizar um. Um anãozinho com um chifre na testa fala que conhece um Maneiro. muito bom. Os dois mandam ele falar logo, né, quem é essa pessoa, pro que ele revela que na verdade É o mesmo. mais um rumor. Uma pessoa chamada Eltz. Na hora, Izahoi fica animada e pergunta se é a verdadeira Eltz. O Naoki não tem ideia de quem É conhecida? Ele explica que a pessoa chamada Eltz no mundo real se chamava Tsubasa Yamaha. Parece que é uma atriz muito famosa, porque o Naoki conhece só pelo nome. Não só era famosa nos filmes, como também era uma jogadora hardcore. O canal gamer dela tinha mais de 1,2 milhões de inscritos e nesse 2 milhões, irmão. Momo, vai lendo um pouco aqui. 200 mil. Onde é que tá milhão aqui? Momo, rapaz, para de lançar fake news aí. lugar é uma incrível ferreira. O Naoki diz que ela parece animada, ela responde que essa é a atriz favorita dela. Nisso o anãozinho diz então que... Tenho certeza que no jogo, nas thumbs era só fiz uma arma, gostaram? E depois já sabe que apareceu. Na thumb, certeza. De que ela tá por ali exista, ele mesmo nunca viu ela e parece que ela não aparece faz 2 meses. A cena muda pra uma caverna onde a tal da Tsubasa tá enxugando o suor da cara
Minecraft. Óbvio que no jogo, ela é a ferreira Eltis e tá ali coletando materiais. Rapaz, que design feio. Bem devagar, né? Porque ela tá sempre sozinha. Ela precisava da ajuda daquelas pessoas que ela tá cansada de depender dos outros. Ela então pega do Minecraft na mão e fala que nunca mais vai pedir a ajuda de ninguém. Vamos tentar adivinhar o trauma dela. Ela tava num time com os amigos que ajudavam a coletar material, eles deram em cima e tentaram fazer uma maldade, né, proibida. E obviamente, né, ela correu e é por isso que eu odeio agora tá em grupo. Quem faz Sei não, acho que não. Né? Não vale apostar igual eu, seu safado. Não, vou apostar contra ti, que eu tenho certeza que isso não aconteceu. Enquanto isso, não, que coelhinhos andam pela floresta dizendo que eles precisavam encontrar ela, né? Porque eles estão precisando de equipamento. Alguma coisa dessa história até pode ter acontecido, mas essa história completa eu tenho certeza que não. Isso é óbvio, mas como é que eles vão encontrar alguém que desapareceu? Vixe, ainda não deixou o like, né? Tá aqui, pronto. Os das árvores começam a se mexer. Ao olhar pra cima, rapaz, uma aranha tava se preparando pra atacar os dois. Mas é uma fofinha. Se tremendo com medo. Porém, Naoko tava corajoso, falando que ele só ia tomar um ataque, ficar com 1 de HP e depois resolver isso. Até a Esaú ia explicar que essa veneno sempre dá 5 ou 6 ataques de uma vez. Ou seja, o HP dele também pode ser, faz sentido. E veneno seria o pior problema pro Prota, já que esses efeitos que dão debuff, por exemplo, veneno, fogo, congelamento não, porque geralmente só deixa lento, mas veneno e fogo seria aterrorizante pro Prota, porque dá dano por segundo. E aí ele fica com 1 de vida e depois fica logo 0. Aí é game over, logo direto. Ia cair pra 1 e na sequência ele ia ser morto. O que obviamente faz os dois sair correndo desesperado. Depois de fugir por boa parte da floresta, eles estão frente a frente um precipício. E óbvio que agora encurralado não tinha pra onde os dois ir. Desvia ela que é na água. Ali a mão dele e se jogou pra baixo. Eu ia dizer fazer a mesma coisa. No pior dos casos, ele cai, fica com 1 de vida e os dois saem vivos. Porém, ela abre um portal quase caindo no chão e... Ué, ela tem só poder de fuga. Rapaz, essa aí é a rainha da fuga. Imagino que o portal dela, né, tem uma distância bem curta, porque se fosse longa, ela poderia só ter aberto o portal lá de cima pra baixo. Os dois estão acabados ali chorando quando alguém aparece. Oh, nossa, ferreirinha. Na verdade, né, eles caíram bem na frente da Eltis que tava coletando material. Parece que a Isaoi reconhece ela na hora, então não vai nem ter como a menina fingir que não é a tal pessoa. Só que assim que ela falou o nome Eltis, a menina saiu correndo desesperada com a picareta nas costas. Nosso garoto chamou pela rainha do Minecraft, falando pra ela ajudar eles estavam precisando de item de uma ferreira. Porém, de repente, ela para, rapaz, abre o inventário, faz uma chuva de escudos e de trás de tudo diz que não quer ninguém se envolvendo com ela. Rapaz, não foi um escudo qualquer não, filha. Ela ergueu uma parede impenetrável. Essa sim é Shield Hero, porra. Não é esse geral de escudo aí que não faz nada. Essa aí, porra, é Shield Hero mesmo. Diz a Isaoi que essa daí é uma habilidade clássica da Eltis, que é quase que um bug. Parece que os ferreiros têm uma habilidade especial que eles podem meio que invocar itens do inventário, né, sem usar. E ela usa o tal bug pra invocar vários e vários ao mesmo tempo. Claramente. Interessante. Pode virar o Gilgamesh se for usar muito bem, rapaz. Deles tinha ao menos uns 100 deles. A Isaoi tá gritando, pedindo desculpas e dizendo... Ou pode virar aquele demônio de Black Clover, o primeiro demônio que apareceu, não sei se tu lembra, que só jogava espada. Aquele demônio, rapaz, era poderoso. Que não querem incomodar ela. E se combinar essa habilidade com a dela, que ela pode criar o portal, essas armas vão caindo, ela cria o portal embaixo, sobe e vai caindo de novo. Pode criar um bug absurdo. Se as duas juntarem-se, rapaz, derrotam qualquer bicho. Quando de repente eles escutam alguns passos nas costas. Ao se virar, eles veem que a aranha de aranhona desce da montanha. Até porque é uma aranha, né, seus idiotas? Você devia saber que ela ia descer isso facilmente. Os dois... Principalmente se tivesse uma chuvinha. Pô, fiz a piada, mas já arrependi-me na hora. Desesperado, querendo saber pra onde eles vão fugir. E nisso, rapaz, a Eltis vê que vai ter que ajudar os Marditos. Ela desfaz a barreira ao mesmo tempo que a aranha tá vindo atacar. Nisso, em cima da criatura... Eu falei, pô, respeita. Uma chuva de item, rapaz. Os itens caem meio torto, meio assim, sem jeito, mas são tantos que no final das contas, o monstro é destroçado. Muito maneiro. A Eltis fala que já salvou a vida dos dois. Isso era mais que o suficiente, então ela dá adeus e fala que ela não quer conversar com ninguém. Rapaz, só se foi mesmo e deixou eles dois ali. A Isaoi fala que agora ferrou. Não só eles não conseguiram se aproximar, como ainda assim deixaram ela brava. Nós sabemos que tem monstro não, pessoa PK. Então, não sabe se as pessoas são PK, vamos prevenir. Eu posso morrer a qualquer momento. Eu achei ela justíssima. Protegeu as pessoas e vaza. Um tempo depois, perto de uma cachoeira, a Eltis entra na cabana dela. No chão tinham vários itens que ela fabricou e ela se senta numa cadeira. Nisso se lembra de uma vez que ela tava fazendo uma... Rapaz, uma ferreira não sabe construir muito móvel não. Rapaz, tá complicada a situação daí.
Ah, não? Os itens que ela fabricou e ela se senta numa cadeira. Nisso se lembra de uma vez que ela tava fazendo uma live falando, né, que conseguiu um material muito raro. O pessoal da live tava animado, ela falou que com isso ela iria fazer um item legal e entregar pra um dos viewers. Esse foi o dia que ela tentou deslogar, porém pela primeira vez não dava mais pra sair. Alguém Entendi. nas costas chamou pela Tsubasa Yamaha. Óbvio, né, fi, que era o cara mais esquisito do mundo. Ele pula Rapaz. desesperado, falando que essa é a chance perfeita agora que eles estão presos ali pra sempre. Antes que a Eltz pudesse fazer alguma coisa, umas outras pessoas ajudaram segurando o maluco, falando pra ela não se preocupar. Maneiro. Muito tempo depois, a ficha tinha caído, né, que ela tava presa no jogo. Vários jogadores estavam numa sala falando que tá todo mundo desesperado. E parece que as pessoas que eram É guilda famosas no dela? mundo real, né, estão virando alvo nesse lugar por causa disso. É por isso que eles, que são gente fina, decidiram proteger ela. Nada suspeita, né, esse cara do nada super interessado em proteger ela, assim. Ela, porém, se levanta Você é fã? falando que não quer só Até ser aí? protegida. Pega o martelinho dizendo que também quer ajudar as pessoas a se protegerem e é por isso que quer fazer itens pra todo mundo. O grupo Vão abandoná-la, certeza. Depois de ficarem fortes, vão ficar arrogantes e vão fugir. ficou animado e todo mundo foi pras montanhas caçar minerais pra ajudar ela. Oxi, que isso? Cara estranho. Ah, o que fez isso no design do personagem? Eles ficaram conversando em volta da fogueira e caçavam na floresta. Pouco tempo depois, tava todo mundo Chifre já cortado? completamente equipado. Porém, a felicidade da Eltz não durou muito tempo não, rapaz. Em um dos dias que eles saíram pra caçar, todo mundo acabou protegeu sendo morto. ela. Ai, desgraça, eu perdi minha aposta, rapaz. Olha que maldição. Eu acertei. Quem aí apostou que ela ia perder os amigos do time assim de uma forma honesta e triste? Até o arqueiro. Eu não apostei, mas eu apostei contra ti e ganhei. Isso é que importa. Né, falando que não foi nada suspeito, tá ali, se sacrificando por ela, falando pra ela fugir. Respeita Isso, os cara, ela esse Maguai do tinha bom. sumido dali. Ela saiu andando, dizendo pra si mesma que tudo isso era culpa dela. Ela não foi forte o Esse suficiente. manguá cultiva a esperança, não a infelicidade dos outros. Não é esse manguazinho que tu tá habituado, não, momo. pra ajudar no Respeita batalha, manguá. conseguiu fazer itens bons Rapaz, que frase o suficiente pra estranha. defender ele. No final das contas, ela sacrificou todo mundo pra sair viva. Ai, meu Deus, aí ficou fazendo drama, né? Igual o nosso protagonista, dois chorando. Drama! Irmão, esses aí perderam a sua vida pra proteger ela. E tu acha que é drama? A pessoa morreu, momo. A pessoa morreu. Momo, você quer uma rua, mas pô, tenta ter um pouco de empatia. Então, já faz o casal perfeito. Eu ainda tava lá, sozinha na caverna, pensando Rapaz. que não podia levar mais ninguém, assim como ela, pra esse caminho. A cena então muda pro Zell, que tava frente a frente, um esqueleto dizendo que ele tá indo pra região norte. Ele se vira pra trás e fala pros caras fazer o trabalho direito. Uma demoniazinha que eu já sei que vai ser um perigo e um cara Nossa, bombadão vai. que eu já sei que vai dar um trabalho pra matar. A missão de ambos era trazer a Rapaz. Eltz pro lado deles. Os Design dois bom. sorri igual uns loucos, falando que tudo bem e iriam obedecer o comando. De volta com a doida, tá até agora sentada lá no banquinho da depressão. Quando, de repente, do lado de fora, os dois demônios apareceram. Bem aí, Os a dois Eltz logo, tava se cara? levantando, falando Rapaz. que ia coletar mais alguns materiais. Ao menos ela esperava que dessa vez não desse de cara com ninguém. Você pega pelo pescoço, filha, logo deu do cara. pra ver quem tá vindo ali atrás da cachoeira. Explosão rolou, ela foi tacada longe. Ô, louco, Caramba, não? quando o mano demônio lá, o Zell, deu a missão, eu achei que eles iam tentar, tipo, ser amigo falso, tá ligado? Mas eles chegaram chutando o balde. E os dois Vão sequestrar. já dão um oizinho pra lendária Ferreira Eltz. Ela na hora, sabe? Os designs são maneiros. Não eram jogadores e sim demônios. São lembráveis. Até o homem, que geralmente, homem vilão, geralmente tem a coisa mais esquecível do mundo. Isso eu achei maneiro. O chifre meio partido, o design meio a casa, só que sem o vermelho. Interessante. O bombadão Só que musculoso. pergunta se ela tem ideia, porque um monstro como ele tá vindo caçar ela ali. Óbvio que não, né? Então antes dela responder, ele conta, dizendo que ele tem uma mensagem do Sr. Zell. De agora em diante, ela iria servir a ele. Esse nome Zell é um que ela já escutou uma vez. O cara que vem andando por aí matando jogadores. O bombado fala que o Zell tá querendo transformar o mundo num lugar melhor. E pra isso é óbvio que precisa de equipamentos e ela vai ser a pessoa encarregada de construir isso. Ela forjaria as armas que iriam eliminar todos os rebeldes. A Eltz não parece muito animada com isso. Ela abre o inventário e diz que já entendeu essa oferta. Mas infelizmente ela não ia usar as habilidades dela pra matar as pessoas assim. Ixi, ficou tudo sem tinta. Só o escudo sem tinta, Uma barreira de rapaz. tudo tava erguida. Porém, rapaz, o demônio deu uma abraçada e destruiu tudo. Só que quando ele olhou, rapaz, a danada fugiu. tinha sumido. Olha, tava igual uma minhoca passando pelos túneis. Enquanto diz pra si mesma que não queria fabricar armas pra ajudar as pessoas a matarem, igual aconteceu com o time dela. Ela vai falar algo sobre o porquê ela faz equipamentos quando de repente escuta um som estranho. Que maneiro o detalhe que eu não tenho agora. Eu falei mal do design dela, mas agora me arrependi um pouquinho. Hein? A rosa não combina tanto com ela. Mas os olhos verdes são maneiros, porque verde é a esperança. Ela viu a esperança dos outros. Ela viu a verdade que os outros mostraram. Porque ela sempre foi a pessoa protegida. Eles sempre falaram a verdade pra ela. Então sempre viu a verdade dos outros. Interessante. Rapaz, uma mão vem de Rapaz. cima, quebra no teto e ela é puxada do buraco. O bombadão
então elogia a Enkidu ter conseguido pegar a trouxa. Nisso se aproxima dela e fala que Que ela braço não tem como desproporcional vencer. Porém, foi da realmente mulher. impressionante que ela tinha um plano assim pra escapar. A Eltis nota que esses caras com facilidade tinham devastado a caverna dela, o que prova que ia ser muito difícil dela escapar. O bombado diz que ela parece ser inteligente demais. Ele precisava de alguma estratégia para não conseguir fugir. Nisso ele diz que teve uma ideia e finca-lhe uma adaga na perna da coitada, Rapaz! Ainda fala que já que ela é uma ferreira, com certeza as pernas não vai fazer falta. Nisso a Enkidu traz ela ali pra perto e o cara fala pra não se preocupar que ele ia arrancar as duas bem rápido. Rapaz, ele realmente estava se Meu preparando pra Deus! cortar tudo ali já em Eu gosto de personagem, principalmente vilão, que é meio burrinho e não se incomoda com isso, e é interessante isso pra obra. Hoje, pô, esse mangá tá bom. no martelo. Não tava esperando isso, não. Onde tinha alguém mirando com um arco. Esse aqui é esse medianozinho. A flechada veio do topo da montanha e caramba, filho, pegou em cheio. Fincou bom. Eu achei que ia ser nosso garoto, tudo Chad, porém não, rapaziada. Quando o demônio olha pra trás, era o grupo antigo da Eltis, com o manho do moicano vermelho Sobreviveu? que é o Mal, avisando que ele não tem escapatória, então é bom desistir. A Eltis estava se perguntando o que eles estão fazendo ali, enquanto o demônio Protegendo. tá dando risada, falando que os humanos acharam que vão vencer só porque tem mais números, era irônico. Ele começa a preparar um ataque na mão. Vixe! Vai lançar um vazio roxo pra cima deles. Que design maneiro! Que design maneiro! Aqueles que desafiam o Lord Zell. De repente, uma espada gigantesca surge no céu. E, rapaz, quando Eu me enganei, não era o Gojo, não. É lá aquele cara de... Também manhua, mas geralmente todo mundo que conheceu isso foi pelo anime, que foi o The God of High School. esse Rapaz! negócio é realmente maior que a floresta inteira. Ô, coitada da Eltis. A mulher tá segurando a cabeça dela ali, forçando ela a ver tudo. E o grupo inteiro que tinha chegado pra ser salvo tá prestes a ser evaporado. Prata vai tancar? Ela grita mandando o cara parar com isso, dizendo que vai obedecer. Porém, ele se vira e avisa que agora é tarde demais. O grupo dos humanos ali, rapaz, todo mundo olhando pra cima sem saber. Isso é um design maneiro, pô. Um cara aqui vai do mundo Mourinho, este aqui é o cozinheiro, este aqui é o cara, a moça lá da Liga da Justiça, só que com design diferente. Escapar. Ela grita mais uma vez chorando, porém já era, fia. A espada do tamanho de um prédio cai em cima de todos. Coitada, até que eu tô com dó dessa Eltis aí, meu. Tudo que ela queria era ficar de Sim. boa, rapaziada. Sai do pé dela. O demônio tá rindo, falando que até que foi um O final. Prata defendeu, pô. Porém, de repente, ele Calma. nota algo estranho. Ah, o que será que Sabia? aconteceu? Tem alguém com 1 de HP? Era ele mesmo, rapaziada. Bem embaixo da espada, nosso Chad tinha segurado a... Agora que eu reparei! Pô, faz completo sentido essa liga que ela colocou. Eu falei que era referência a Pokémon, tu não acreditou em mim, irmão. Por amor de Deus. Eu não tinha mostrado como é que era, como é que Foco Gesto é em aparência, mas literalmente é uma faixa vermelha. Faz completo sentido, já que é a faixa vermelha do protagonista que herdou isso do irmão. Porra, que manhua bom! A referência a Pokémon. Rapaz, eu não tava esperando isso não, mas curti, pô. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Pokémon, um pouquinho, né? Dá pra ver aqui, dá pra ver tanta coisa Pokémon, Mimikyu, Pikachu, Ultra Ball, Dive Ball, Pokémon bola normal é uma bosta, então não quero ter Pokébola normal na minha estante não. Dito isso, bora seguir. Tinha segurado o ataque. Ao mesmo tempo que pela segunda vez na obra, a coelha foi útil pra algo e usou o teleporte pra tirar o pessoal de baixo. A Heltis reconheceu os brabinhos, enquanto o demônio parece que também sabia sobre o nosso garoto. Ele é a pessoa que o Zell havia comentado sobre. Ao escutar isso, Naoki perguntou se o maldito era um aliado daquele cara. Antes do demônio responder, ele já pegou a espada ali na mão mesmo, amassou a pontinha e jogou na direção do cara. Tem que tomar louco! cuidado que a Heltis tá ali também, meu amigo. Vai acabar Realmente? matando ele. Porém, como era a magia do demônio, ele só joga o dedo pro lado e... Pô, mas se eu conseguir invocar essa espadona gigante, por que eu preciso de fazer arma? Por que eu preciso de uma da ferreira? direção. O Bombaro comenta que realmente ele tem uma resistência absurda pra ter bloqueado esse ataque. Do nada o Poxa, eu consegui controlar a espada no ar? É o King? Rapaz, um quadro interessante. do Naoki falando, tipo, obrigado, não tem mais nada. Tipo, o cara falou, você é muito forte, então, valeu, tamo junto. Nisso o demônio certo. continua, porém, dizendo Humilde. que agora ele tá na última respiração, então era melhor desistir logo. Nisso o Naoki fala que tanto ele quanto o Zell estão subestimando a força que ele possui. Olha um portalzinho aparecendo no pé da nossa querida. Ela Elsa, sabe usar os rapaz. poderes, interessante. Uma rua que usa os poderes de forma interessante, que faz sentido. demônio tá confuso, Não é só poder e o espadona. Bombadão sabe E que é magia isso. de teleporte de coelho só devia funcionar de uma distância curta. Considerando É que por ela tá tá aí, ó, curta. bem do ladinho de vocês, a distância tá curta o suficiente. A danada tá ficando ousada, enfim, mergulhou na água, foi na frente dos capeta. O que aconteceu? Dessa Maneiro. O Plano demônio bom. bombado entende que quando o garoto jogou a espada, não foi pra tentar atacar, e sim pra criar uma distração pra ela se aproximar. A Rabicó, Pô, que ainda não tá acabou, tudo não, funcionando filho, muito mais um bem. teleporte com uma bicuda nas costas da demônio e já
cainta pro chão de novo. Rapaz! Porém, as 3 mulheres acabam sendo teleportadas junto e saem em outra área. Ao menos agora a Eltz ia partir pra cima também, filho. Já sacou uma faca e toma no capeta. Na mesma hora, Na coxona. Que doa aí essa capetinha, foi olhar pro lado e já tinha uma bola de fogo vindo. Ela tinha sido jogada pro meio dos humanos. Que ali, maneiro! rapaz. E o Moicano fala que a missão de resgate tinha sido um sucesso. Pena que esse moicano vai morrer, né? Triste. Que eu sei que vai morrer, certeza. Ah, seus danados, desde o comecinho vocês estão trabalhando juntos, vocês estão muito espertinhos, hein? Ah, que isso, humanidade, se uniram? Ai, que... Rapaz, eu tô ficando triste agora que eu lembrei. Que, pra quem não sabe, quem viu a thumb, eu fiz uma referência ao Seiya na thumb. E agora eu percebi que a referência devia ser Pokémon. Enfim. E tu tá em choque, fi. O bombadão tá tentando se aproximar. Porém, rapaz, o Naoki quase acertou na cabeça. E avisa que o Tá oponente demorando dele muito. tá aqui. Daqui a pouco os 3 minutos termina. Cuidado, irmão. Tá ansioso pra saber o que ele vai receber de recompensa do Zell ao matar o garoto. Enquanto isso, o resto dos humanos tão fugindo. O Moicano puxa uma poçãozinha ali pra ajudar a Rabicó a recuperar a mana. A Eltz então pergunta, né, o que o Moicano tá fazendo ali com esses dois. Porque ele explica que desde o momento que ela saiu do grupo, ele sempre ficou de olho, né? Ah, apaixonado é Ah, foda. Ele maneiro. sabia que Não é apaixonado, pô. É um fã. Ela deve ter ajudado numa época difícil, pô. E os streamers muitas vezes ficam. Os viewers dos streamers muitas vezes ficam lá. Passam por momentos difíceis e ajudam muito os caras, pô. Fica a falar no chat, essas paradas. Pode ter sido a situação dele e agora ele quer retribuir. A pessoa salvou a vida dele, pode, sabe, vamos dar um exemplo. A pessoa estava numa época muito difícil, estava a passar por depressão. É um exemplo extremo para mostrar que pode ser possível. Só para tu entender. Aí ele estava numa depressão lascada, desgraçada. Depois, ver a live dele, sempre ela grava, ele, ao longo do tempo conseguiu ficar melhor, conseguiu melhorar pouco a pouco e agora está querendo retribuir a vida que ela conseguiu salvar graças a ela, não de forma proposital, mas de forma indireta. Então, agora quer retribuir isso. Eu acho interessante. Tava se culpando pelo que aconteceu, então decidiu ficar protegendo ela só Rapaz, de que moça feia. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Acontecesse. A Isaoi fala que quando eles escutaram os barulhos da caverna explodindo, eles se aproximaram, né, e montaram um plano rapidinho pra salvar ela. A Eltz tá ali chorando. Ô, minha filha, não acaba esse estoque de lágrima, não? Enquanto quer saber Coitada, eles pô. foram tão longe pra salvar ela que tá querendo afastar todo mundo. Rapaz, do nada, o Moicano Vermelho veio se declarar aqui, filho. Falando que Decorou a gentileza mesmo? dela, o sorriso dela e a existência dela é a esperança de todo mundo. Ô, coitado, esse aí vai ficar na friendzone pra sempre. Irmão, ela não tá se corando, não. Tá só agradecendo. Pô, pode ter aquilo que eu falei agora. Se pá, faz sentido. E aí dá um argumento forte para o que eu falei. Ao menos ela tá emocionada, pedindo desculpa por ter fugido assim sem falar nada. O Moicano diz que tá tudo bem. Quando esse jogo acabasse, eles iriam juntos visitar os túmulos dos camaradas. Porém, maneiro. Fazer parte da guilda. Dá pra trocar aquilo que eu falei por em vez de ser uma... Enfim, é parte da guilda. Não vou explicar muito, não. Tudo se tremeram. E ela fala que vai ajudar todo mundo a visitar o cemitério. A Isaoi sabia que a Enkidu era uma demônia de nível 70. E como ela serve o Zell, os ataques dela são bem mais imprevisíveis. Pera, ela é nível 70, o Zell, quando nós vimos, já era nível 60. Então ela é mais forte do que o Zell? Antes tudo tava. Por que ela segue ela? Porque eles tinham a vantagem de ter um plano e pegar eles de surpresa. Porém, mas agora, o fator surpresa acabou. Segura. E se pergunta se não deveria só fugir. Olhando pro pessoal, ela tem certeza que os humanos são fortes o suficiente. Rapaz, amigona, eu sei que tu é um coelho, pô, mas cuidado com a coluna. Isso aqui não é normal, não. Não precisa fazer o elo invertido, desgraça. Rapaz. Sem contar que ela é nível bem baixo, então só vai atrapalhar se tiver ali. Ela tá enlouquecendo ali, falando que essa com certeza é a melhor linha de ação. Porém, de repente, ela muda de expressão e diz que não. Ela tava cansada de só fugir. Até esse momento, a Isaoi Rabicó tinha vivido uma vida cheia de vergonha. Vixe, vai ter mais desenvolvimento do Kusop? Rapaz, interessante. Ela tinha certeza que não ia passar numa boa universidade, então nem queria muito estudar. Quando tava na universidade, preguiçosa? começou a pensar que falhar em uma outra matéria tava tudo bem, então ela deveria só esquecer disso. Conforme foi começando a ficar mais... Meu Deus, que switch bizarro. Começou a achar as entrevistas muito assustadoras. Por isso que ela preferia ter um Sei como trabalho bem mais simples do que ir nesses lugares difíceis. E mesmo quando conseguiu um trabalho, qualquer chuvinha era desculpa pra ficar em casa. Sem pensar muito e querendo uma saída fácil, ela decidiu começar a streamar. Só que ela nunca passava de 53 viewers. Ela pede desculpa pra live, dizendo que ficou com medo do jogo e preferiu desistir porque era terror demais. Porém, o público não gostou disso não, rapaz. Estavam todos falando que ela sempre foge, ela tinha que jogar direito e ao menos terminar alguma coisa. Oxe, irmão, ela joga como quiser. Se vocês estão assistindo, é porque vocês querem assistir assim. Cada um faz da sua forma, né? É isso que torna cada pessoa interessante. Se fosse tudo normal, padronizado, rapaz, complicado. Era tudo a mesma coisa. Ela ficou pensando
Então, eles tinham que entender que isso era meio assustador. Fugir não era algo tão errado numa situação como essa. Ela decide que talvez fosse melhor. Como é que vê o chat dentro do jogo de realidade virtual? Porque o chat acabou de... Oh, louco, a pessoa tem um Xbox Series S. Melhor pegar um jogo, né, um pouco mais normal. E decide testar o Genesis, né, onde tá todo mundo Tá carinho preso. agora. Ela sempre foi uma covarde chorona medrosa. E óbvio que depois do acidente do jogo, isso só piorou. Ela já conheceu o rei herói, a Naoki, o Eltis e os membros da guarda real. Todos eles lutavam sem fugir, porém, ela, por outro lado, era diferente. Dois coitados ali que estão com uma cara de que vai morrer, parte pra cima da direção do demônio. Designs muito O bons. Moicano vai falar pra eles não avançassem um plano, porém, tarde demais. A Enkidu Faz diz que o assim F. fica fácil e de repente passa dando uma no peito de cada um. Os coitados agonizam envenenada no chão, enquanto a Enkidu diz que quem toma complicado. dela acaba morrendo por causa do veneno. Óbvio que tinha alguns antídotos que poderiam ser usados, porém não ia dar tempo, então eles iam ter que saborear essa morte lenta. Eltis fala que essa mulher é conhecida como a princesa cobra venenosa. Isso porque ela tem ataques imprevisíveis, né? E Ah, venenos. linguinha Ainda bacana. era melhor ser a Enkidu do que ser o Gilga, que é ainda mais forte. Porém, ela não tem certeza se eles vão vencer isso. Nisso, Gilga ela olha tá pro contra a lado e Prota, a né? Rabicó tava corajosa, fi. Deu um passo à frente e Ô, tava liderando o louco! grupo. A Enkidu deu uma encarada e a nossa garota ergueu uma mão. Com isso, saiu correndo do nada, né? Peculiar. O pessoal Oxi. tomou um susto e a demônio ficou dando risada. Falando que era patético, porém realmente era a decisão mais inteligente. Será que é o Eu clone? achei que a Rabicó tava fazendo algum plano incrível, porém ela tá pensando que as pessoas não mudam fácil assim não. Ela vai fugir mesmo. Ô desgraçada, tá cheio de joguinho Imitou mental, o até eu tô Sop. caindo neles. Ela fingiu que fugiu, abriu um portal e foi por cima da Enkidu. Rapaz, Avisando que interessante. dessa vez ela só foge desse lugar junto com todo mundo. Assim que ela coloca a demônia no chão, já se vira e fala pra todo mundo vir pro ataque. O pessoal começa a invocar as armas, vem, lança e um monte de coisa voando. A demônia não consegue reagir, até a implosão acontece. Pô, mas bom, a cobra Rabicó tá ter com reflexos bem lentos, né? conseguiram fugir Rapaz. dali. O pessoal tava preocupado exatamente com isso. Quando de Não, pode repente, criar o do meio da clone. fumaça, O clone algo não, pode criar o... Qual é a palavra? É o portal. passa voando. Era Rabicó que explodiu no chão com 49 de HP. Ao menos ela Vixe. lutou, vai rapaziada. Vou perdoar dessa vez. Sim. O problema é que a Enkidu tava passando por uma revolução. Eita, que evolução perigosa, né? Cresceu Rapaz. bastante. Poder latente. E a monstro agradece por ter forçado Porque já ela tava a chegar forte. dessa forma. Essa será perfeita pra matar todos ali. A Elti sabe que essa daí é a carta na manga dessa criatura, que ativa quando ela tá com menos de 30% de vida. O que quer dizer... Já que chegou no estão quase 30%? lá. O problema é que já dava pra ver no corpo da Rabicó o número 300, que na hora cai pra 299. A contagem regressiva isso? de quantos segundos de vida ela tinha havia se iniciado. E a Enkidu diz que enquanto ela estiver nessa forma, qualquer ser atacado por ela morre em 5 minutos. Nisso, a Helt está ali ofegante de novo, achando que 300 segundos é 5 minutos? Não vai sabia. morrer todo mundo por causa dela. Só que agora a Rabicó tá corajosa, falando que Já vai dessa morrer vez mesmo? elas Vamos usar tudo que sobreviveriam temos. juntas. Eu tô chamando de Rabicó, Ah. porque o nome dela é Isaoi Rabicó, e eu acho que Rabicó é mais legal. E lá Rabicó, vai ela, mais gosto. uma vez caminhando sozinha Nome diferente. contra a chefe. A Eltis observa ela saindo, Já não vejo esse nome desde a época da Breakman. Duvido que alguém lembre do Rabicó. fecha o olho e então chama pela Rabicó, falando pra ela esperar. Desde o dia que o grupo dela morreu, ela jurou que não queria mais que os equipamentos dela fossem usados pra tirar vidas. Porém, a situação mudou e uma janela aparece pra Rabicó perguntando se ela quer receber o manto do mensageiro. Nisso, a transformação das meninas superpoderosas começa. A Rabicó tá girando com luz pra lá e pra cá. É purpurina, estrela glitter e de repente o tal manto aí do mensageiro é equipado. E a Otis fala que os Ô, itens louco. dela são feitos Maneiro. pra proteger os camaradas. A Rabicó tá com uma cara toda bugada ali, impressionada com o item que recebeu. A Eltis tá querendo explicar a habilidade da roupa, mas a desgraçada não para de pular. Enquanto isso, a demônia Rapaz. malvada tá ali, falando que é bom ela Difícil. mudar de roupa pro funeral. Isso porque ela tinha só 248 segundos de vida. A Rabicó tá tentando pensar em Eu gosto dela, tem uma personalidade algo bacana. quando a Eltis diz que vai explicar o efeito da armadura. Só que, filha, a Enkidu não ia Já deixar elas planejar nada não e vai ter avançar tempo, na direção não. das duas. Não estamos em Porém, Dragon Ball pra Eltis, ter mais tempo. uma vez, ativa a habilidade do escudo, cerca ela numa barreira. Na verdade, ela cercou ela e o grupo dos aventureiros e deixou a demônio pra fora. Parece que ela tá tentando arrebentar, só que não tá conseguindo quebrar. Ela começa a preparar ali uma magia O outro cara, se bem que o outro cara é mais forte que ela. Ok. na mão, criando uma bomba de veneno. Nisso, o escudo começa a ser derretido. O problema é que a fumaça tá passando lá pra dentro. E a Enkidu diz que É só pouco a pouco substituir o todos ali escudo. seriam infectados. Só que lá de dentro, alguns escudos começam a formar uma escadaria e a Rabicó sobe pro high ground. A Enkidu pergunta se o planinho das duas já tá feito. A Rabicó só ignora, prepara uma flechada e manda na Ô, direção louco, dela. olha usando flecha A diferente. demônia andava facilmente, falando que esse era um truque idiota. Ela tem certeza que Mas, a garota só tem cadê o habilidades mas? mágicas e nada ofensivo. Nisso, pula na direção, falando que tava esperando algo mais interessante. Porém, no meio do caminho, a Rabicó ativou a habilidade que pertencia no manto do Tsukuyomi. Podia ser um manto da Tsukuyomi? Akatsuki, né? Bem no estilo. A Rabicó Ah, pô, já é maneiro, então Tsukuyomi. começa a flutuar com uma lua nas costas. A Enkidu vai perguntar
perguntar que desgraça de forma é essa e... E foi da Katsuki que já ia mandar um strike pra cima desse manhwa. Isso, a garota usa uma habilidade de teleporte. Rapaz, porém não foi um qualquer não, ela invocou inúmeros teleportes. Isso porque Maneiro. essa roupa deixa a mana dela infinita por 3 minutos. Ela ficou passando de um portal pro outro, em que não tava conseguindo acompanhar os movimentos. Tá se achando Porém, ela se Toji? acalmou. Por mais que a garota fosse Na luta contra a Sukuna, só com o berimbau lá, que eu esqueci o nome, só com aquele vibrador lá. Tu sabe se tu viu a luta do ela Sukuna. não conseguia causar muito dano, então isso era irrelevante. Só que Será? a Bicó também já sabia disso, rapaz. Ela então usa o teleporte e traz todo o pessoal do time cercando a Enkidu. Oxi, Nesse não monte de vai funcionar teleporte bem, ela não. Ficou fazendo pra um lado e pro outro. Não era só criar um monte de portal à volta dela e depois lançar as armas dentro do portal e assim elas iam ricocheteando, caindo, voltando. Era muito melhor. O plano que eu falei é indescritivelmente absurdo. Consegue derrotar todo mundo. É só criar uma zona cheia dos portais, já que ela não consegue fugir, já que todo o local que ela vai é portal. Aí a pessoa invoca um monte de armas, as armas vão caindo lá dentro, vão entrando de um portal, saindo por outro. Pô, ficava infinitamente forte. Foi só distração pra deixar a demônia cercada. E O cara não sabe combar. a Tocha percebeu que não ia ter escapatória e solta um grito chamando pelo Zéu. Uma explosão acontece no meio do campo de batalha e um pouco tempo depois, os 18 segundos que tava na cabeça da Rabicó Aê, se bom. desfaz. Finalmente, a princesa Enkidu tinha sido derrotada. É Vamos ver o tristeza Proto agora? ver uma demônia tão fortinha assim falecer, né? Mas, adiós. Os Tristeza nada, pô. Se eu quisesse ver isso, ia pro outro site. Mano, tá tudo Que eu tô querendo aqui ver comemorando, uma boa gritando, obra. alegria. E a Heltis vem agradecer, falando que se não fosse por ela, eles não teriam sobrevivido. A Bicó tá toda fofinha sorrindo, falando que eu vi isso deixar ela feliz. Agora, porém, chegou a hora de resolver o tal do Gilga. Eu não gosto de obra que fica se apoiando em Eti pra se sustentar. Se a obra tiver uma obra muito boa, tiver Eti, eu não me incomodo. Mas se a obra se apoiar apenas no Eti, fica O chato. Naoki ainda tava no meio da luta. E a Bicó fala que já que a armadura dela tinha 3 minutos de mana, ela tava indo ajudar ele. Em uma outra Bom. parte da floresta, afinal, nosso menino tá Ganhou uma habilidade confiança ativada boa. ainda. Dizem Rapaz, não faz nem sentido. Aí passou 5 minutos. E como é que tu tem a habilidade ativada ainda? Será que já passou mais de 30 minutos e já reativou a habilidade? que 3 minutos ainda não se passaram, né? Mas a matemática não bate. Porque se a Enkidu colocou o veneno na Rabicó quando faltavam 500 segundos totais e terminou com 18, se passaram mais de 3 minutos. E nosso garoto Exato. já tinha ativado a habilidade quando a espada Eu acho que ela perdeu a habilidade, ficou correndo e agora reativou. É a única explicação lógica. caiu. Pelo visto, o autor, coitado, é desafiado mentalmente. Matemática não é o forte do garoto. Ou No talvez jogo. vai ter um plot twist aí, né? Vai revelar que agora o nosso menino consegue desativar e ativar, ou ativar por mais tempo, vai saber. O que ele tem certeza, porém, é que se ele acertar um golpe, ele ganha. Porém, o maldito do Gilga tava fazendo um monte de arma flutuar, falando pra ele vir pra cima logo. Ah, o cara tem o nome Gilga porque ele invoca a arma, Gilgamesh. Porque Rapaz. assim que a alma desesperada dele acabasse, ele iria Pô, o personagem é maneiro. Isso. Esse design é muito melhor do que a outra. A coragem não é o que vai pra cima. Lembrando, né? Por ter que muito se ele tá design, com né? o poder ativado, ele tá com 1 de HP. Ó, ficou O boa. demônio ergue a mão, falando que admira a audácia dele. Nesse monte de arma tá prestes a pegar na Hulk. E se lembra que a primeira vez que viu esse ataque quase o pegar e ficou com medo. Ele sabia que se fosse acertado, iria morrer, porém ele não podia hesitar. O Gilga sorriu e mandou mais uma sequência. Se ficar parado, morra. Se agir, talvez não morra. É melhor agir. Ataque. Porém, ele não esperava o artista se esforçando pra desenhar essas esquivas, rapaz. Olha o swag Pô, do menino. também Pula tô por achando cima, muito bom. Desliza pro lado, recua de duas que estão vindo. Fora do garoto. O Gilga tá desacreditado que ele tá conseguindo esquivar assim. Enquanto o Naoki avança, pensando que ele não tem opção. Ou ele esquiva ou ele morre. Ele manda umas pedras na direção do Gilga, porém o cara se defende com uma espada facilmente. Só que nesse meio tempo, o Naoki veio pelas costas pra acertar uma no meio da cabeça. Porém, o demônio sorriu e invocou algumas armas. E ali, o Naoki teve certeza que ele não ia dar pra se esquivar. Assim como ele imaginava, não tinha como vencer isso sozinho. Porém, né, rapaz, olha o que vem surgindo. A coelhinha danadinha tá fazendo uma gracinha. Ah, que legal. Não só ela salvou nosso menino, como vem teleportando igual a maluca de um lado pro outro. Já caiu Muito lá no maneiro. nosso rapaz e mandou uma joinha. O Gilga tava querendo saber o que aconteceu com a Enkidu. A Bicó manda um swag falando que ela foi derrotada. É muito carismática, desgraça. Eu gosto dela. Esses dois estão Ótimo personagem, aí sim. enquanto o demônio tá perdendo a cabeça. Ele invoca mais um monte de arma pra atacar, porém a Rabicó prepara o teleporte falando que não vai deixar isso acontecer. Nisso, as armas acabam entrando nos portais e pelo visto, né, vão parar no além. A Rabicó então avisa nosso Muito garoto que a legal. mana dela tá infinita por pelo menos mais 1 minuto. Durante esse tempo, ele não precisava se
preocupar que ela iria proteger ele. Rapaz, o Naoki não hesitou não, filho. Ele escutou isso e no segundo seguinte avançou. O Gilga achou isso um pouco frustrante, porém tinha certeza que não ia ter como ele perder de qualquer. Ficou mais Pô, fácil. esse time tá criando, tá surgindo, tá muito maneiro. Porém, ele só precisa acertar um e ele morre, já que ele... Se aparecer na Ferreira, vai ficar insano. O problema é que ele tava indo de um lado pro outro, assim como eles fizeram com a Enkidu. Na hora, o Gilga teve certeza de como a amiga dele foi derrotada. Porém, vai aparecer nas costas? Um louco, falando que ele é mais forte que ela e não ia perder. Ele sabe que a única pessoa que tem um ataque decente é o Naoki, então desde que ele não esteja perto o suficiente, ele tá tranquilo. Será? O teu ataque também é forte. As tuas armas desapareceram. Se ela criar um portal nas tuas costas, tu acabou. É literalmente game over. Não precisa ser nem Naoki. Ela criou o Naoki vindo de frente para tu ficar usando o Naoki como isca e usar a tua arma de costas, porque ela não deve ter perdido a velocidade. Se ela entrou dentro do portal, deve ter ficado congelada, mas a sua inércia ainda continuou. E se a inércia continuar, quando o portal abrir, ela vai logo direta e dá nas tuas costas. E o golpe é forte. Ela disse que ela é mais forte que o demônio fêmea lá. A próxima vez que ele vier dar um ataque, ele só precisa se esquivar ou acertar primeiro. Ele continua observando os movimentos até que o protagonista aparece bem nas costas. O Gilga sorri, tendo a certeza que aí vem ele. Ele já sabe que espada vindo de frente? Será? Pelas costas. Nisso ele se vira e acerta uma facada em cheio. Porém, era o clone do nosso rapaz. Maneiro, tinha esquecido disso. Confuso, e o clone ainda mandou um salve. E agora lá embaixo, pelo ponto Pô, cego, muito maneiro. Pra dar o golpe final. Enquanto se lembra que falou pra Rabiko que combinando os clones e os teleportes, ela tinha uma habilidade muito forte. E agora realmente em cheio na barriga do Gilga. E pô, rapaz, que como de bom. costume, quando a habilidade pega em cheio, simples, muito bem feito. Evaporado. Ao mesmo tempo, o pessoal da guilda tava vindo na correria. E chegam só pra ver as nuvens se abrindo, o sol brilhando e nosso menino lá, rapaz, para de igual um Chad. O general Gilga tinha sido morto e nosso menino subida de nível. Era o mínimo. Consegue acreditar que os dois sozinhos... Ia ser igual só level up. Só level up um em cima do outro. Era isso. A Bicó tava dando um oi pra todo mundo, quando de repente o protagonista saiu andando. Ele foi até a Eltis e ficou frente a frente. Eu achei que ele ia chegar pedir ajuda? braba, ou sei lá, puxar e dar um beijo, tchau, resolvido, porém não. Beijo do... Oi? Que isso, Momo? Do nada. A beijar, ela nem conheceu, salvou ela, beleza, tranquilo. Mas ela acha um bicho? Do nada. Ele todo torto aí pede desculpas, falando que negligenciou os sentimentos dela e como ela se sentia, porque esses demônios tinham matado o irmão dele. Na hora, Rapaz, maneiro. Eu se desculpando, eu sou muito assim. Eu me desculpo por tudo e por nada. Eu fiz alguma coisa de errado? Muitas vezes não, mas eu peço desculpa mesmo assim. É bom, que o irmão eu dele gosto. era o rei herói. A Eltis tá ali meio pensativo, não, o que fala é que não quer que mais ninguém passe pela mesma coisa. É por isso que eles tinham que parar, aquele cara. Agora ele finalmente fala o que a gente queria ouvir, né? Ele diz que ele sabe que é um pedido egoísta, mas quer que ela se junte a eles. A Rabicota falando que ele tá exagerando e ela não vai aceitar algo assim. Porém, ele diz que ela é forte e seria bom ter ela no time. Além disso, se ela ficar andando sozinha e for caçada pelo Zell, ela pode acabar perdendo a vida. Ela pergunta se ele tem certeza que não vai ser derrotado pelo Zell, né? Ou seja, ela quer aceitar, mas assim, filho, se tu for fraco, sai fora. Porém, a justo. Tá confiante. É que ela não quer ver mais ninguém próximo dela morrer. É justo. Faz sentido. Complementa a personagem e é coerente com o que já aconteceu. Ele garante que não tem como eles perder. Além disso, em qualquer caso de emergência, era só a Rabicó, a grande covarde, ajudar todo mundo a fugir. A Eltis fica emocionada, se vira pro grupo de aventureiros e fala que, por enquanto, vai andar com esses dois. Eles juntos iriam parar o Rei Demônio. O coitado do Moicano, filho, eternamente na friend zone, tá ali fazendo... Irmão, de onde é que tu tirou que você tá apaixonado? Nunca apareceu um coraçãozinho no olho dele, não, irmão. Drama, falando que é perigoso demais. Porém, ela baixa a cabeça e diz que as coisas não vão melhorar enquanto o Zell estiver vivo. Com a ajuda daqueles dois, ela tinha certeza que eles iriam conseguir. Pobrezinho do Moicano, né? Olha pro grupo todo ali, que só concorda, e ele diz que tudo bem então. Nisso, chama pelo nosso garoto, e o Moicano dele de frente tá desenhado como se fosse uma única linhazinha. Ele fala que sabe que nosso rapaz Moicano fino. E pede pra que ele proteja a Eltis. Tem um bigodinho fininho, esse é o Moicano fino. Sinaliza e aperta a mão, falando que a Eltis tá segura do lado dele. E com isso, o Moicano descobriu que nesse mundo, filho, os calvos não têm vez. Já de volta na cachoeira... Não é calvo não, esse é calvo por opção. Se vira e fala que tá indo embora. Estiloso. O pessoal dá tchau e deseja uma boa viagem. O grupo do nosso garoto some no horizonte. Enquanto o Moicano pede pro pessoal que tá lá em cima olhar por eles. Realmente tinha alguma coisa lá de cima olhando, porém era um demônio. Rapaz! Não. Obviamente era um espiãozinho passando as informações pro Zell, que tá decepcionado, falando que no final das contas nem a Enkidu, nem o Gilga foi útil pra alguma coisa. Ultimamente ele realmente não pode contar com ninguém e tem que resolver tudo sozinho. Ele dá Mas tu não resolveu nada sozinho até agora, irmão. Tu tá se achando fodão, mas tu
não fez Olhada nada. pro lado e pergunta se eles concordam. No topo da montanha dá pra ver 2 humanos ali e um humano de vermelho. Quem são vocês, seus Rapaz, donados? Desenvolvedores mais do traidor? jogo? Vocês estão com os equipamentos meio bolados aí pra iniciante. Parece. Do nosso garoto, a Rabicota. Irmão, o jogo já existia há muito tempo. Até a própria Rabicó disse que eu não sou profissional porque eu era medrosa. Então o jogo já existe há muito tempo. Então, essa parada de ter personagens muito poderosos faz sentido, é coerente. Com o negócio no chão que cria uma parede de fumaça. Mas Realmente, uma habilidade a danada dela? só tem a habilidade de fugir desgramada. Considerando que nosso Fugir não, habilidades de suporte, não necessariamente precisa de ser fugir. garoto, né, tem 1 de HP quando tá forte, faz sentido pra ele tudo. Parece que esse, na É bom. verdade, não é uma nova habilidade, não. É um item que a Eltis criou, né, que se adequa bem a ela. Se ela começasse Justo. a combinar isso com os clones e os teleportes, ela poderia criar algumas coisas meio inusitadas. Meio? Pô, ela já é um caos total, pô. Ela é uma personagem extremamente quebrada. Se for contigo, fica insano. Já expliquei aquela habilidade. Se ela conseguir usar essa habilidade da roupa, não sei se ela era de uso único, se não, se for, realmente é triste. Mas se não, ela cria um portal à volta do boss, você tá com a arma lá pra dentro, só a inércia da arma cair e entrar no portal e voltar, é tipo o portal, se não viste, ela fica entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Se for isso, pô, insano, porque velocidade igual a força. Então, quanto mais velocidade adquirir, mais forte ela fica. Então, mesmo se a pessoa conseguir ficar esquivando, cada vez vai ficar mais rápido, já que ela tá sempre caindo. Pô, isso é muito OP, muito. Óbvio que a Coelho comemora, até porque realmente isso seria bem útil. E parece que ela entregou até uma flashbang, uma tacada no chão, maneiro. a floresta inteira iluminada. Imagina atacar isso lá dentro também. A pessoa fica lá cheia de receber 2 flashbang, depois arma o flashbang, recebe flechada, recebe bola de fogo. Pô, isso é muito OP. Ela tava toda emocionada, esfregando as bolas na cara. Rapaz, Dizendo que realmente não sabe nem como expressar a gratidão. Isso era bom demais. A Eltis diz que ela não precisa agradecer tanto e o Naomi fala que tá na hora. agora que eu tô olhando melhor pra ela, é estilosa. Na primeira versão, sei lá, não gostei muito da combinação de verde com rosa, não é cor que combinou muito pra mim, mas é comportado, legal. Eles seguirem em frente. Só acho meio estranho essa luva que fica por aqui. Eu compreendo luvas que ficam por aqui, que não chegam ao pulso. Ok, interessante. Mas luva que não acaba na mão é meio bizarro. Eles precisam se lembrar que o Zeu também é um jogador e vai continuar evoluindo. E é por isso que eles Então vamos precisavam upar. de uma forma mais Não tática solo, de se mas em grupinho. fortalecer pra vencer esse cara. A Eltis diz que entende o problema e eles começarem a provocar outros jogadores. Nisso, a Rabicó abre o sistema e diz que vai dar uma olhada no ranking. A expressão dela de repente muda, ela fala pra eles verem isso também. Deu Tava bosta? uma discussão que rolou uma luta envolvendo os 3 deuses nórdicos. Eles são 3 players que são dos 10 mais fortes do jogo. E o Naoki pergunta o que aconteceu. Em meio àquela montanha de neve que tava antes, a gente vê o Zéu caído no chão morto. Ô, rapaz, perdeu a luta, foi demônio. Os guerreiros tá falando ali, né, que esse cara aí com o título de rei demônio não era tão forte assim, não. O Valhão fala pra levar ele pra prisão de Bacilha e deixar ele preso enquanto ele tá fraco. Porém, eita, né, o Zéu não ia morrer que fácil assim, poupar. não, começa a dar risada no chão. Se é, Foi a falando que desvantagem esperou deles. mais por tá contra os melhores jogadores. Ô, louco, do nada elogia nosso garoto, ainda falando que aquele tal tankerzinho lá deu mais trabalho. Aquela estraladinha de pescoço toda no swag, falando que isso é desapontante. O bombadão mandou ele parar de dar desculpas, porém o mago falou pra tomar cuidado. Pô, esse design é Todos muito os ferimentos maneiro. que eles Todos estão um design absurdo. Esse carinha aqui do fogo, sempre com o bigode elétrico, a sobrancelha elétrica. Então, mandou Só ele design parar de dar legal. desculpas, porém o mago falou Um mago com tridente. Isso é loucura, pô. Quando eu já vi um mago ter um tridente, rapaz, isso aí é diferenciado. Tomar cuidado. Todos os ferimentos que eles E com haviam infligido isso daí no tinham olho. desaparecido, Nunca era apareceu bom isso. abaixar a guarda. O Zeu fala pra eles não se preocuparem. Com a guarda baixa ou não, o resultado não ia mudar. De repente, um dragão gigante aparece em cima dele. Vixe! Pelo visto, a transmissão foi cortada, não sei. A Rabicó tá ali assustada, falando que os 3 foram derrotados e desapareceram fazem 3 Rapaz. semanas. Nisso, a Eltis tem Assim, certeza fácil. que é impossível eles vencerem se os melhores jogadores falharam com a chance que eles têm. Porém, Não sei, mas vamos tentar. Nós prometemos pra todo mundo, então vamos fazer dar tá outro certo. otimista, fi. Diz que se os caras desapareceram, não quer dizer que eles morreram, não. Quer dizer só que eles sumiram, Justo. mas eles encontram. É por isso que ele tá querendo ir lá, fi, fazer o resgate. A Eltis diz que é loucura, né? Mas assim, se Realmente. eles forem de forma discreta, dá pra saber pelo menos o que realmente aconteceu. Ele concorda e fala que a operação de resgate se inicia. Louco da cabeça, né? Mas lá estamos nós, em meia montanha. Rabicó morrendo de frio, obviamente, até porque essa roupinha dela não cobre muita coisa. É que os caras mencionaram uma prisão. Os pais foram pra prisão. A Eltis tá dando uns drink quentinhos ali pros dois, falando que ao menos isso vai aliviar um pouco. O que ela tá achando estranho, porém... É que o Rei Demônio também tá recrutando. Esses bichos são fortes. Então, talvez tenha recrutado eles.
mais forçado pra alguma parada. Que não tem nenhum monstro na região. O Naoki diz que isso é perfeito, já que vai permitir eles avançarem mais rápido. Porém, é quando eles veem uma estranha pessoa parada ali no meio do nada. Os dois reconhecem Um dos esse aí heróis. como um dos 3 top jogadores lá que morreu. O cara conhecido Morreu? como o Loki de coração frio. A Bika tá querendo dar um oizinho, porém óbvio que a Eltis fala pra ela que tem alguma coisa errada. O cara então chama pelo nome dos 3. Começa a preparar um ataque na mão e manda eles se ajoelharem. O Naoki Vixe, eu por pouco falei. consegue se jogar pro lado e tirar as duas da direção do ataque. Pô, mas quem Porém, tem o um cara- portal não usa pra esquivar, aí complica, né, moça? Aqueles 3 iriam dar like nesse acabou! vídeo, molecada. Já vou tirar e deixar like de novo. Capítulo bem agora, filho. Acabou! Ah, e é triste demais. Então tem o vídeo do Momo, tamo acabando e falou, rapaziada. Falou!